Boa noite, sou Marilúcia Brandão, coordenadora da COC. Em nome da nossa secretária Edilene Machado, agradeço a presença de todos em mais este momento formativo destinado à primeira infância. Desta vez teremos a temática específica sobre avaliação, mas precisamente sobre o instrumento dos processos avaliativos em todas as unidades que atendem à primeira infância, pré-escola, Jardim 1 e Jardim 2. Então é muito importante reforçar que a eficácia do preenchimento desse documento se dará mediante ao adequado uso do diário de bordo, como base para validação das informações referentes ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças que compõem a primeira infância. Então, contamos mais uma vez com todo o apoio dos senhores coordenadores no que diz respeito a esse acompanhamento pedagógico junto aos professores sobre os registros no diário de bordo. Então, é importante que acompanhe todo esse processo avaliativo e principalmente os registros que irão validar o preenchimento correto da avaliação das nossas crianças. Agora convido vocês a assistirem à formação conduzida pela professora doutora Yurilara Alves. Ótima formação a todos! Olá pessoal, aqui professora Yurilara, é um prazer estar com vocês novamente para mais um momento formativo, desta vez sobre o nosso instrumento de avaliação para a primeira infância da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. Vamos lá? Avaliação dos processos educativos na primeira infância, Jardim 1, Jardim 2. Avaliação dos processos educativos na primeira infância, Jardim 1, Jardim 2. Os processos avaliativos na primeira infância da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, ele está pautado nos principais documentos que regem a nossa política de ensino, que são a Escola Cuiabana, os campos de experiências que estão presentes na nossa Base Nacional Comum Curricular e os registros na educação infantil, orientativo que vocês têm em mãos aí na unidade educativa de vocês. Com base nos documentos citados, as secretarias de educação infantil, sob a ótica da garantia de direitos, são responsáveis por criar procedimentos ou instrumentos para avaliação do trabalho pedagógico das conquistas das crianças. O adulto, nesse momento, ele é um parceiro privilegiado do processo de ensino e aprendizagem cotidiana das crianças. Os pares, sejam eles coetâneos e não coetâneos, também fazem parte de todo esse processo educativo, bem como o espaço adequado, uma rotina bem organizada, permanente e a gestão do tempo e do espaço vão fazer toda a diferença nesse processo educativo e avaliativo na primeira infância do município de Cuiabá. Quando nós falamos de desenvolvimento infantil, nós entendemos que cada criança tem seu tempo, o seu jeito particular de desenvolver-se. Para além disso, cada ambiente é único e gera diferentes estruturas de oportunidades. Portanto, o olhar, a escuta sensível do educador é fundamental para a elaboração de um registro efetivo que realmente contemple o desenvolvimento de cada criança frente às ações cotidianas que acontecem na unidade educativa. Diante desse pressuposto, nós temos os nossos campos de experiências, o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, espaços, traços, quantidades, relações e transformações, traços, sons, cores e formas, bem como a fala, a escuta, o pensamento e a imaginação. São os elementos que compõem os campos de experiências que perpassam toda a educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. Pensando nisso, alguns elementos foram suscitados para nos ajudar a fazer os registros de uma maneira mais eficaz. São eles: a observação criativa, e crítica das atividades, das brincadeiras, das interações das crianças no cotidiano,
a utilização de múltiplos registros realizados por adultos, por crianças, tais como relatórios, fotografias, portfólios, desenhos, áudios, vídeos, imagens, entre outros. Como terceiro elemento, nós temos a continuidade dos processos de aprendizagem por meio das crianças, e como uma condição de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição de vida pela criança, seja ela na transição de casa para instituição, dentro da própria instituição, quando passa de uma faixa etária para outra, de uma sala de atividades para outra. Esses momentos de continuidade, eles vão fazer com que o processo se torne um pouco mais tranquilo e mais flexível, considerando a faixa etária estudada. A documentação, ela é o que permite que as famílias conheçam esse trabalho que é realizado na instituição e, consequentemente, também legitima todo o fazer pedagógico realizado com essas crianças ao longo de todo o processo educativo no ano letivo. É a documentação que vai legitimar cada processo de aprendizagem realizado. Nesse sentido, a aprendizagem, considerando a faixa etária do Jardim 1 e Jardim 2, ela se revela nos detalhes. A observação se torna um elemento de extrema importância, pois nessa perspectiva ela está relacionada aos processos de escuta das crianças, suas diversas manifestações em diferentes linguagens, o que prescinde um olhar crítico, criativo sobre todos os processos vividos pelas crianças, seus pares crianças e também pelos adultos que estão ali mediando todo o processo. Diariamente registros são feitos em cadernos de registro, diário de bordo, portfólio, fotografias, painéis. Esses registros eles ganham forma e eles permitem materializar e comunicar o que foi vivido, experienciado, descoberto por essas crianças ao longo de toda a jornada educativa. A avaliação na primeira infância, ela ainda prescinde de alguns desafios. O desafio de compartilhar subjetividades, singularidades, maravilhamentos, extraordinários, descobertas, processos, escutas, a escuta sensível, o olhar atencioso, bem como as aprendizagens individuais e coletivas do grupo. Então, o cotidiano ele se torna um espaço extraordinário de vivência e de descobertas. A documentação, como eu falei anteriormente, ela permite que a família conheça esse trabalho da instituição, bem como todo o processo de desenvolvimento dessa criança pequena. As narrativas, elas vão garantir que essa ação de desenvolvimento e aprendizagem, ela se torne democrática ao compartilhar com seus pares, sejam eles crianças ou adultos. Os espaços nessa dimensão, eles contam, eles narram, eles convidam e eles representam a intenção de comunicar e de construir memória, história e identidade daquele grupo de pertencimento. No processo avaliativo, nós ainda consideramos que os instrumentos avaliativos da educação infantil são diferentes dos demais níveis de ensino. Nesse sentido, a observação, o registro, a documentação são ferramentas essenciais no processo avaliativo. A avaliação ela precisa deter-se nos processos e não apenas nos resultados. E ela também é centrada não apenas nas crianças, mas numa relação mútua entre adultos e crianças que estão ali cotidianamente dividindo o espaço de ensino e aprendizagem. Para a efetivação desse registro, é importante que os TDIs, que elas atendem essas crianças pequenas, sendo as turmas do Jardim 1 e do Jardim 2, elas se organizem de forma que cada profissional fique responsável por um grupo de crianças e que também há um rodízio desses grupos de crianças por cada profissional ali. Todas essas anotações serão realizadas em um diário de bordo e é preciso definir uma periodicidade onde os registros diários são compilados e editados, de forma que apresente o desenvolvimento de cada criança ao final de cada semestre, conforme a organização do processo de avaliação da educação infantil. Algumas estratégias também são acionadas para que essa organização dos registros seja feita de maneira mais eficaz, como, por exemplo, as pautas de observação, os portfólios da turma, da criança, as anotações do TDI,
né? As gravações em áudio, em vídeo, os registros fotográficos e as produções da turma ou da criança, né? De maneira mais isolada. Além de outros elementos que também podem ser contemplados como uma dessas estratégias. A avaliação, nesse sentido, ela deve permitir que as crianças acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de todo o processo de aprendizagem, garantir uma atenção continuada ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e compromissada em apostar possibilidades de avanços. Nesse processo, a criança ela vai se constituindo, ela vai ganhando segurança, ela vai avançando gradativamente nos seus processos de construção de autonomia, desenvolvimento e aprendizagem. A apreciação dessas estratégias de registros, ela possibilita que as crianças do Jardim 1 e do Jardim 2 recordem experiências e emitam opinião, que elas observem e comentem suas produções, as fotos selecionadas, que elas reflitam juntamente com o apoio do TDI sobre os seus avanços. Além do relato narrativo, ele também pode proporcionar experiências recentes e explicações de desenhos ou de outras produções também realizadas por essa criança que é ativa, que é protagonista durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Algumas formas de retratar e de fazer esse registro são anunciadas, né, nas nossas instituições educativas, com foto, com comentários, com feedback da família. Então, ao realizar essa avaliação dos percursos individuais de cada criança, dando visibilidade à forma delas participarem das atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefa, suas narrativas, pode ajudar o TDI a reorganizar atividades de modo mais adequado, né, ao seu alcance dos propósitos tanto os infantis, como consequentemente da intencionalidade das aprendizagens coletivamente trabalhadas naquele grupo ou naquela turma. Essa atividade foi realizada em uma unidade nossa, né, da rede municipal de ensino, e ela traz alguns elementos que a gente pode observar na hora de pensar um registro, né, como um exemplo de fazer o registro. Então ela traz um contexto, né, um contexto que traz uma mistura de luzes, de cores, de efeitos, diferentes misturas de tintas, propõe uma luz natural e cores transparentes, nítidas também, folhagens, túnel, projeções na parede e materiais não estruturados. Ela também traz luz artificial, como a do retroprojetor, a geometria da luz, fonte de luz lateral e uma questão estética, em termos de contexto, né? Nos campos de experiência, observando essa atividade em específico, olha só, o que a gente consegue verificar? A gente consegue verificar como é viver, né, a experiência com o corpo, com a luz e com a cor. O corpo, o gesto e movimento também são expressões da ação sobre o mundo, está presente ali como um campo de experiência. Os traços, os sons, as cores, as formas, né, são elementos que estão presentes em todo o cenário. E como é que essas crianças aprendem? A partir das investigações, explorações e interações. Vejam vocês que esse espaço foi pensado com intencionalidade e foi preparado de maneira adequada, minuciosamente escolhido detalhes, objetos e elementos que compõem todo o cenário. E o contexto também está relacionado às oportunidades, o tempo, o espaço e os materiais que estão ali dispostos. Então essas crianças pequenas, né, o interesse delas é de fazer cotidianamente investigar as sombras, as cores, a incidência ou a ausência de luz diferentes, né? Diferentes cores, diferentes ambientes do CMEI, com luz natural, com luz artificial, com diferentes matizes e também intensidade. Foi possível observar ainda nessa atividade, né, que algumas coisas, alguns elementos nós conseguimos documentar logo de cara. O cotidiano dessas crianças, desse grupo, a descoberta das crianças ao estarem ali, né, as falas e as produções das crianças posteriormente. Diante disso, né, a gente pensando num panorama mais avaliativo, a gente observa vários elementos que foram construindo todo esse fazer,
né? Que muitas vezes nós não conseguimos detalhar lá no planejamento, mas quando você começa a observar todo o processo, você traz elementos que podem auxiliar no registro avaliativo de cada criança, de cada descoberta, de forma isolada, de forma coletiva também. Enfim, vou citar alguns aqui para vocês, mas vocês podem consultar depois com tranquilidade, como por exemplo, a organização do trecho a ser compartilhado, que ficou mais saliente, a questão central, a ação das crianças em destaque, né? Ao olhar as imagens eu observei que elas estavam muito curiosos com o túnel, né? Um túnelzinho que estava ali, como se fosse um vulcãozinho, um túnelzinho de formiga. A ação da criança e a potência das interações a partir dos encontros dos diferentes materiais que provocam curiosidade, e ali muitos elementos provocavam curiosidade, traziam, né, protagonismo infantil, né, essa potencialização da ação da criança sobre o cenário, com o cenário, né, e pelo cenário. As crianças, como elas sabem, como elas sobem, como elas compartilham as informações que ela tem sobre aquele universo, né, no caso, como que elas sentem a luz, né, se tem uma dimensão mais emocional, estética, provocada também pela luz artificial, pela luz natural, como é que elas perceberam essas fontes de energias, quais questões foram aprofundadas pelas crianças, o que mais elas queriam, né, ou tentaram descobrir diante daquele cenário. Então, vários elementos, quando a gente começa a fazer a observação, são trazidos à tona, e o registro feito de forma efetiva pode auxiliar muito no processo de entendimento e de compreensão do desenvolvimento de cada criança ali efetuando a atividade proposta, com intencionalidade, preparada, adequada, muito bem organizada e que traz elementos para se ver um processo de ensino e aprendizagem de maneira satisfatória. Então, as nossas impressões, dúvidas, interpretações, hipóteses, as trocas entre os grupos, leituras, as intervenções, os planejamentos de contextos faz com que as crianças aprendam tanto entre si quanto com seus pares, né? E também com os pares adultos que preparam todo esse espaço e mediam todo o processo educativo. Então nós temos aqui elementos que nos fazem fazer um processo de escuta, né? Uma escuta sensível e de observação também. Nós conseguimos nessa atividade promover a comunicação e a relação com as famílias, né? O entendimento que eles tinham sobre a avaliação de ações e replanejamento, memórias e experiências que as crianças já sabiam, o que é que elas aprenderam, o que é que elas descobriram de novo. Esse movimento mesmo de se descobrir, de conhecer, o sustento do processo de pesquisa, né, de investigar o túnel, como é que foi feito, o que é que acontece ali, relações com as crianças, de elaborar junto com elas formas de memória histórica pessoal e coletiva junto ao seu grupo de pertencimento, à sua turminha e faixa etária, bem como manter a memória, informar e comunicar todos os processos que estavam sendo ali desenvolvidos. Após essa observação, né, e realização de diversas estratégias de registros do desenvolvimento e aprendizagem das crianças que ocorrem no cotidiano da unidade educativa, é o momento de escrever. Então, vamos ao diário de bordo. O diário de bordo, que vocês têm em mãos, que vocês já conhecem desde o início do ano letivo, ele é um recurso pedagógico que registra o desenvolvimento da aprendizagem e é um instrumento de avaliação que acompanha a evolução, o processo educativo da criança e tudo que é registrado. Comprova, documenta e cria memória sobre aquilo que oportunizamos às crianças ou aquilo que ainda precisamos oportunizar, que pode contribuir com sua avaliação. Ele permite a reflexão, objetivos novos direcionamentos, redirecionamentos e realinhamentos, se for o caso também, do trabalho dos TDIs e auxilia o processo de avaliação do desenvolvimento de cada criança de forma integral, individual e também coletiva. Nessa direção, né, a avaliação na educação infantil cuiabana, ela deve ser estruturada num aspecto qualitativo e descritivo. Então vejam vocês, não é somente descrever tudo o que aconteceu, mas é descrever de maneira qualitativa, minuciosa, rica de detalhes
e de compreensão de todos os processos ali envolvidos, né, que a criança consegue elucidar, apresentar, com base no diário de bordo e nos registros de experiências, para só então serem validados no instrumento avaliativo. Então vejam vocês que hoje eu apresentarei para vocês logo adiante o nosso instrumento avaliativo para a educação infantil, mas para que ele seja, né, de fato preenchido, organizado de maneira eficaz e adequada, os registros realizados ao longo de todo o ano letivo, no diário de bordo, né, no caderno de registro, de várias formas, em portfólios, em imagens, em vídeos, eles vão nos auxiliar, vão nos dar suporte, elementos para que esse instrumento avaliativo seja preenchido, né? Por quê? Porque é como se fosse uma grande tríade, né? A avaliação, ela traz esses elementos avaliadores que eles prevê observação, né? Registro e, por fim, o relatório de avaliação. Então, o nosso instrumento de avaliação, ele é composto por alguns descritores, né, que contemplam prioritariamente o Jardim 1 e o Jardim 2, e ele traz uma legenda, né, para que ele seja preenchido conforme a legenda ou mais próximo da legenda possível. Então, o azul, o desenvolvido para além do que se espera para essa faixa etária. O verde, ele é desenvolvido de acordo com o que se espera para essa faixa etária. O amarelo, parcialmente desenvolvido, né, indicando a necessidade de ampliação das experiências e vivências com as crianças da mesma e de diferentes faixas etárias, com propostas mediadas pelos educadores. O laranja não observado e o rosé não trabalhado. E aí nós temos o nosso instrumento, né? O nosso instrumento avaliativo para o Jardim 1. Ele traz, né, como pano de fundo, como base, os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E logo abaixo, os nossos descritores, né? Procedimentos esperados. E aqui na coluna da lateral, vocês vão ver primeiro semestre e segundo semestre. Então, conforme o descritor e considerando a legenda anteriormente apresentada, nós vamos preenchendo cada instrumento avaliativo de cada criança. Como, por exemplo, vamos olhar um descritor aqui, ó. Explore e organize os objetos e espaços com outras crianças e adultos. Ok, ele já faz isso, né? O aluno João consegue fazer isso? Eu vou preencher conforme a legenda ali. Primeiro semestre, ainda não consegue. Segundo semestre, já consegue. Porém, na hora que eu vou preenchendo essa legenda, é necessário que eu consulte o meu caderno, o meu diário de bordo, né? Os meus registros, o que eu tenho em termos de elemento, de documento pedagógico que valide essa informação. Então, não é somente preencher, né, conforme a legenda, o nosso instrumento avaliativo. É necessário que essas informações sobre o João sinalizem, né, que de fato ele consegue fazer isso. Então, no mês de fevereiro tem anotações do João, no mês de março, abril, maio e assim sucessivamente. Então, ao longo dessas observações, nós estamos em outubro, né, eu tenho elementos, né, e registros que comprovam que o João já consegue sim organizar os objetos e espaços com outras crianças e adultos. Então eu marco, mas quem valida essa minha marcação, né? Quem valida esse preenchimento do instrumento avaliativo é os meus registros, né? As minhas fotografias, os elementos que eu trago no diário de bordo daquele aluno e assim gradualmente de cada criança, né? E é por isso que nós chamamos sempre a atenção sobre a importância do registro de todos os elementos que compõem o desenvolvimento da criança ao longo de todo o ano letivo. O registro ele faz parte desses documentos pedagógicos e eles auxiliam e legitimam, como eu estou dizendo, né? Validam o preenchimento do instrumento avaliativo do Jardim 1 e também do Jardim 2. Então, outros descritores, vocês vão ver, né? Participa de brincadeiras e ações em pequenos grupos, comunica desejos, necessidades e emoções, né?
Comunica-se com os colegas, os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. E assim vão se passando todos os descritores que compreendem o Jardim 1, né? Participa de brincadeiras cantadas, canções, músicas, melodias, né? Traça marcas gráficas em diferentes suportes, fazendo uso de diferentes recursos. Eu vou lá, olhar a legenda, preencher e mais que isso, eu consulto o meu diário de bordo para ver se essas informações de fato são verídicas e validam o meu preenchimento ali do instrumento, ok? Mais adiante, né, ainda alguns descritores do Jardim 1, né, uma turminha que já está com uma faixa etária que compreende um pouco mais de elementos de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, esse instrumento avaliativo é um pouco mais extenso que do maternal e berçário, né? À medida que eles vão crescendo, o desenvolvimento também vai ficando cada vez mais complexo. E aí mais alguns descritores, né? Reconhece, identifica alguns odores, reconhece, identifica cores, reconhece, identifica alguns sabores, identifica a temperatura, reconhece a escrita do seu nome nas brincadeiras, enfim, elementos e descritores vão mostrando para nós, mostrando exatamente o percurso que essa criança fez ao longo de todo esse ano letivo. E claro, respaldado pelas informações presentes no diário de bordo de cada criança. Classifica objetos a partir de tamanho, cores, forma, espessura e ainda mais alguns descritores. Na sequência, nós temos novamente o instrumento avaliativo do Jardim 2. Também segue com a mesma legenda, né, o mesmo princípio, o azul para desenvolvido para além do que se espera para essa faixa etária, o verde desenvolvido de acordo com o que se espera para essa faixa etária, o amarelo parcialmente desenvolvido, indicando a necessidade da ampliação de experiências e vivências com crianças da mesma idade e de diferentes faixas etárias, com propostas mediadas pelos educadores, o laranja não observado e o rosé não trabalhado. Da mesma forma, como o instrumento avaliativo do Jardim 1, ele traz, né, os campos de experiência como pano de fundo e maior suporte. Então, o eu, o outro, o nós, sempre presente ali, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Os 5 campos de experiência eles vão perpassar todo o instrumento avaliativo do Jardim 1 e do Jardim 2. Bom, alguns descritores, como vocês viram anteriormente, vão estar aqui nessa primeira coluna e na segunda e terceira coluna nós teremos o preenchimento conforme legenda e consulta ao diário de bordo dessas informações. Então, como eu falei para vocês, eu vou olhar o descritor. Olha o primeiro descritor ali. Brinca e interage com crianças da mesma faixa etária, de outra faixa etária e com adultos. Então eu vou olhar a legenda, vou preencher e mais que isso ainda, eu preciso consultar se o meu diário de bordo sinaliza e tem elementos registrados ali que sinalizam, né, que esse brincar e esse interagir de fato acontece pela aluna X ou pela aluna Y, né? Então, se eu falo que Maria já consegue brincar e interagir com outras crianças, eu preciso que ao longo de todos os registros, né, que foi feito no ano letivo de 2022, mostrem, indique que ela em alguns momentos, né, nas atividades, nas propostas, de forma isolada, de forma coletiva, ela brincava e interagia com crianças da mesma faixa etária, com outras crianças e também com os adultos mediadores do processo educativo. Então, lembrando mais uma vez para vocês que não é somente o preenchimento do instrumento avaliativo conforme a legenda, mas sim a consulta desses elementos no meu diário de bordo, pois essas informações presentes no diário de bordo que irão legitimar e validar todo o preenchimento desse instrumento avaliativo da primeira infância, no caso aqui do Jardim 2. Tá? Então, alguns descritores, né, explora o espaço do cotidiano com curiosidade, participa de brincadeiras e ações coletivas, participa de brincadeiras e ações em pequenos grupos,
comunica desejos, necessidades e emoções. São elementos, né? São vários descritores que vão mostrando, apresentando como é que esse desenvolvimento ocorreu ao longo de todo o ano letivo. Alguns descritores aqui também, né? Cria movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras e atividades artísticas, produz, ouve, imitações, né? Com o corpo, bate palma, bate pé, né? Tosse, espirra, grita, cochila, gargalha. Então, eu preciso também consultar o meu diário de bordo sempre que eu tiver alguma dúvida, né? Se eu não me lembro, eu vou lá, consulto, verifico. Se eu me lembro, melhor ainda, de qualquer forma, ele sempre será consultado, né? Para que esse registro seja bastante verídico, né? Que traga eficácia mesmo em todo o processo educativo realizado por vocês aí, cotidianamente, nas ações, nas propostas, né, pedagógicas, com intencionalidade, com todo o trabalho, o esforço, né, de desenvolvimento de atividades, de propostas, de novas possibilidades de trabalho. Então, aqui no instrumento nós temos o grande finale do processo educativo, né, de tudo que vocês produzem e constroem cotidianamente com essas crianças. Eu vou preencher conforme a legenda, consultando o meu diário de bordo e vou mostrar como que esse processo, como é que foi essa jornada letiva, né, dessa criança que está ali no grupo do Jardim 2. Então, ela aprecia e valoriza a sua produção artística, ela aprecia e valoriza a produção artística dos colegas, né? Ela participa de brincadeiras, cantadas, canções, músicas, melodias, ela aprecia a leitura de imagens, desenhos, esculturas, entre outros. Então, todos esses descritores vão nos mostrar, né, como é que esse processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança ocorreu, né, ou vem acontecendo aí ao longo desse ano letivo. Mas alguns escritores, né, demonstram interesse em dramatizar histórias, identifica elementos das ilustrações de histórias e outros suportes, pergunta e responde sobre fatos, né, das histórias lidas ou narradas pelo TDI, né, pelo adulto que está ali compartilhando esse processo educativo, relata as experiências e fatos acontecidos na unidade, na família, enfim, são descritores que vão mostrando para nós como é que essa criança está, né? Mais ou menos em que processo, né, de desenvolvimento, de aprendizagem ela está e onde nós precisamos avançar cada vez mais. E aí mais alguns descritores, né, que compõem esse instrumento avaliativo do Jardim 2, alguns descritores vocês vão observar que são bastante próximos do Jardim 1, né? E é por isso que a formação ficou até condensada, né, entre Jardim 1 e Jardim 2, e são descritores bastante próximos. Por quê? Porque a faixa etária compreendida é muito próxima, né? E o desenvolvimento deles também é muito próximo, apesar de haver algumas particularidades entre o Jardim 1 e o Jardim 2. Então é por isso que o instrumento, né, avaliativo também se aproxima bastante. Identifica relações espaciais, registra de forma espontânea a quantidade de brinquedos, crianças, livros, entre outros, observa, relata, descreve e por aí vai, tá? E aí a legenda, né? Para finalizar, é a mesma legenda já apresentada para vocês. E por fim, né, já caminhando para o final da nossa formação, nós temos ainda o nosso relatório descritivo individual, né, que ele vai ser construído a partir também das informações e dos registros feitos no diário de bordo. Mas agora eu também tenho um instrumento avaliativo preenchido que pode me dar subsídios para a escrita desse relatório, né, descritivo individual acerca do desempenho, do desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança que está no Jardim 2 ali, né? Jardim 1, Jardim 2. Essa ficha vocês já conhecem, né? É o relatório descritivo individual a partir do diário de bordo e das ações pedagógicas, experiências avaliativas, que vai desde o berçário até o Jardim 2. Então nós temos um primeiro momento ali que é mais de informação mesmo, né? De caracterização desse lugar, da criança, da unidade. Depois nós temos ali os direitos de aprendizagem, que vocês sabem que todos os planejamentos, processos educativos que
compreendem a aprendizagem, né, eles precisam contemplar os direitos de aprendizagem, conhecer-se, conviver, participar, brincar, expressar-se e explorar, e bem como os campos de experiência já sinalizados desde o início da nossa formação, né? Então, sinalizados isso e posto, né, contemplados esses direitos e esses campos de experiência, nós temos que redigir o texto, né, descritivo com base nos registros presentes no nosso diário de bordo. E agora nós também temos um instrumento avaliativo que trazem alguns descritores que podem também auxiliar nesse processo de escrita, né, desse texto. Logo em seguida, após essa construção, né, compete ao coordenador ainda observar, intervir e mediar sempre que necessário, pontuar se o relatório está coerente, conforme os documentos legais e as orientações realizadas durante o semestre, levando em consideração o desenvolvimento e aprendizagem das crianças prioritariamente, né? Em seguida, esse relatório descritivo individual ele será inserido no nosso sistema, né, o SIGEC. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né, um pouquinho de informações sobre o nosso processo avaliativo deste ano, né, que está bastante, foi pensado de uma maneira bastante minuciosa, detalhada, eficaz, de maneira a contemplar todos os elementos que compõem o desenvolvimento dessa criança da primeira infância da nossa rede municipal de ensino. Vejam vocês que nós temos um instrumento desde o berçário até o Jardim 2, né, com especificações e descritores de cada faixa etária, de cada período ou fase que essa criança está. Então, são elementos que nos ajudam a fortalecer enquanto rede, enquanto processo de ensino e aprendizagem, enquanto desenvolvimento, né, humano, e que as crianças aí cada vez mais sendo contempladas e priorizadas nesse processo educativo. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação de vocês, né, e até a próxima.